Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi fez o que era reto, não se desviou dos caminhos do Senhor e serviu de modelo. Vamos procurar entender isto. O que é ser reto e não se desviar? No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 15, o versículo 5, nós encontramos a referência à fase de governo do rei chamado Abias, que era filho do Roboão, filho do Salomão, que era filho do Davi. Portanto, o Abias era bisneto de Davi. E Deus usou o Davi como um modelo, um homem muito errado, mas que tinha um coração decidido pelo Senhor. E o texto diz, 1 Reis 15, 5, Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, exceto no caso do Urias, o Eteu. Essa situação com a Batseba, que nem é mencionada aqui, na verdade foi um pecado grave de adultério contra o Urias, que era o marido da Batseba. Como ele era um servo de Davi, Davi se sentiu no direito de fazer isso e depois, querendo esconder o pecado, tentou embebedar o Urias para fazer o Urias mudar de ideia, mas o Urias foi muito reto em sua decisão. O meu lugar é este, o meu papel é este, eu sou chamado aqui, eu estou aqui como um guerreiro, o meu lugar é na guerra. Se o rei me chamou, eu vou ficar aqui a postos e vigilante, mas eu não vou para minha casa descansar, nem estar com minha mulher agora. Agora eu tenho que estar na guerra. Se o rei me quer aqui, eu fico em obediência, mas não vou para minha casa. Ele era decidido, Urias. Davi, vendo que não havia mais jeito, então mandou matar o Urias na frente da guerra. E isto não agradou a Deus. O Senhor ficou muito irado contra Davi, mas a misericórdia prevaleceu e no final Davi se humilhou e Deus perdoou a Davi. E isso ficou registrado como uma exceção. Na verdade, Davi teve muitas falhas, erros e pecados, mas ele tinha um coração sincero. E eu quero sempre lembrar a você que Jesus veio para perdoar todos os pecados, desde que confessados e arrependidos. Ele pode perdoar milhares de pecados numa pessoa só. O sangue dele é suficiente para isto perante o Senhor, mas desde que cada um desses pecados seja confessado. De vez em quando alguém fica pensando assim, eu cometi pecado, é verdade, esse pecado, mas já tem tanto tempo que ninguém se lembra mais dele, eu acho que nem precisa mais confessar, eu não preciso mais confessar esse pecado, já tem 20 anos isso. Mas Deus é muito claro na Bíblia, o tempo não apaga pecados, só o sangue de Jesus. Portanto, pecou há 20 anos atrás, mas se não se arrependeu, o pecado está condenando você. E qual é o certo, então? É você voltar o tempo atrás, se lembrar daquele pecado, confessá-lo a Deus, se dispor a consertar o que for necessário, que ainda houver para consertar, e você se dispõe a arcar com as consequências daquele pecado. Mas confesse a quem de direito. A quem de direito é algo muito importante. Se o pecado foi em pensamento, é somente a Deus. Se envolver uma outra pessoa, você tem que procurar a outra pessoa para confessar a ela.
Se o pecado foi público, você tem que confessar de público, na igreja, na célula, perante os irmãos, como for, se o pecado foi público. Então, tem que confessar a quem de direito, até sentir o alívio do perdão de Deus. E Davi fez isso, passou pela afronta, o vexame, e houve consequências sérias daquele pecado. E dos outros também, mas ele sempre confessava, ele se dispunha a confessar o pecado e procurar se acertar depois. Assim deve ser a nossa vida, consertando cada pecado que o Espírito Santo lembrar a você. Não somos nós que vamos rebuscar pecados passados, é o Espírito Santo que nos faz lembrar. Mas quando você for lembrado, o Espírito Santo trouxer a você a convicção de um pecado passado, você tem que assumir aquele pecado e partir para reconhecer, confessar, para que tenha o perdão. A Bíblia é muito clara, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Há perdão se você confessar. Mas foi pecado passado, tem que ser confessado. No caso, Davi era um pecador contumaz. Ele era reconhecido como um pecador, mas amava a Deus, tinha um coração sincero, coração reto, uma linha reta não se desvia, não faz curva, não se interrompe, ela é contínua. O coração de Davi amava continuamente a Deus, de vez em quando fazia coisas erradas, mas ele amava a Deus, era reto, decidido, determinado em amar a Deus. E uma vez que Deus lhe mostrasse algum erro, algum pecado, ele partia para consertar aquele erro, aquele pecado. Isso era a retidão. Davi era reto e não se desviou. Ele conscientemente não se desviava, estava na presença de Deus. Mas ele errou, ele pecou, sim, pecados de fraqueza, pecados que aconteceram, pecados que bateram a porta dele. Ele escorregou quando a casca de banana foi colocada, ele errou, mas por fraqueza, não premeditado. Ele não planejou errar, ele não desejou se afastar de Deus. Nunca ele desejou isso. Então, para nós, isso fica como uma referência, um modelo. Você pode ser falho, fraco, imperfeito, incapaz, limitado, como for, mas que você tenha o coração decidido, firme em ser do Senhor, andar com Ele e não se desviar dele. O nosso desejo deve ser assim, conscientemente, de nos fixarmos no Senhor e obedecermos a Ele. De vez em quando eu encontro alguma pessoa falha ou na bebida, um vício que ela tenha, uma situação de fraqueza, e eu digo, meu irmão, diga para Deus que você quer ser liberto disso, diga para Deus, eu garanto que Deus vai ouvir a sua oração, eu assino embaixo, diga, Senhor, a partir de agora eu não quero mais fazer isso, me ajude, me dê a força, eu não quero. Em geral as pessoas não fazem isso, não têm coragem. Eles não têm coragem de dizer isto, então não são do time de Davi. O time de Davi é o time desses que podem ter erros, mas reconhecem, confessam, se humilham, se arrependem na frente dos outros, assumem. Eles são determinados em não errar, mas erram. Todos nós erramos também, mas logo que a gente erra, a gente conserta rapidinho. Isto é, não se desviar do caminho do Senhor. E aí, o livro todo de Reis é tido com descrição de reis, o que aconteceu, como foi a vida daqueles reis, para exemplo nosso. E
eles tinham como modelo, por um lado, o Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Um rei que voluntariamente escolheu o pecado. Houve em Judá reis assim também como Acais, Manassés, Jeorão, reis que determinadamente quiseram se afastar de Deus, viver no pecado, fecharam as portas do templo de Deus para que ninguém buscasse a Deus. Eles compraram briga com Deus de coração. Foi assim que o Jeroboão fez. Ele fez Israel pecar. Então ele é a referência do outro lado. E Davi é a referência do lado bom. Como a gente pode agradar a Deus sendo como Davi? E aqui nós encontramos o Asa, que era filho do Abias, na verdade tetraneto de Davi, que começou a reinar, foi um rei muito bom. E no versículo 11, ainda no mesmo capítulo, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Na verdade era o tataravô, o Davi. E ele fez o que era reto como Davi. Davi é usado por Deus na Bíblia como referência para nós. Você quer ser sincero, determinado a andar com Deus, diga para Deus e para as pessoas que estão à sua volta que a sua vida é do Senhor, que você quer andar com Deus. Pode errar, pode falhar, mas você vai se consertar e vai continuar reto nesta determinação de ser fiel a Deus. E é assim que Deus nos quer, para sermos como Davi. Deus não espera que nenhum de nós seja um santarrão perfeitão, que a gente viva com auréola na cabeça, um santo que nem pensa em nada errado, não pensa em pecado nenhum. Não existem pessoas assim. Todos nós temos a natureza de pecado, a concupiscência da carne. Todos nós sentimos atração para comida, para bebida, para dinheiro, para sexo, para vaidades. Todos nós temos tentações na carne, mas nós nos entregamos ao Senhor, confiamos nele e quando resvalamos, nós depressa confessamos e pedimos perdão, pedimos ajuda do Senhor para continuarmos no caminho sem nos desviarmos. É assim que Deus nos quer. Nunca é possível a gente não pecar, mas é possível, sempre que pecar, consertar-se depressa e a seguir, e confessando para quem de direito o que for necessário. Assim Deus nos quer com o coração como o de Davi, totalmente limpo, aberto e derramado. Você está assim? Você pode dizer que a sua vida é totalmente do Senhor? Você pode dizer que o seu coração é reto diante de Deus, que você não tem se desviado do Senhor? Examine a sua vida, peça que Deus assine embaixo, que o Espírito Santo confirme isso com você. É perigosíssimo você correr o risco de ser vomitado da boca do Senhor. É perigosíssimo esse risco que você corre de não ter a salvação, por causa de tolerância para com o pecado, pelo fato de gostar do pecado, pelo fato de abrigar o pecado no seu coração, pelo fato de querer o pecado. Você tem que querer o Senhor, e se pecar, seja um acontecimento do qual você se arrependa e volte depressa, que seja assim no seu coração.